Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa onde as pessoas aqui comparecem para poder compartilhar os seus conhecimentos e as suas experiências. Gente do bem! E olha só que prosa nós vamos ter hoje aqui na Prosa com Bertalha, criando uma infraestrutura digital para eliminar ineficiências em supply chain. A criação de uma infraestrutura digital eficiente desempenha um papel importante na eliminação de ineficiências em supply chain. Com o avanço tecnológico, empresas de diversos setores estão reconhecendo a importância de uma abordagem digital para otimizar suas operações. A implementação de soluções digitais, como o uso de sensores e o monitoramento em tempo real, permite uma melhor visibilidade de toda a cadeia de abastecimento. E isso resulta em uma melhor gestão de inventário, maior rastreabilidade e redução de perdas. Além disso, o uso de análise de dados e algoritmos avançados possibilita a previsão de demanda e identificação de áreas de melhoria. Ao criar uma infraestrutura digital sólida, as empresas podem eliminar ineficiências, reduzir custos e melhorar significativamente sua capacidade de atender às demandas dos clientes de forma eficaz. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos. E essa é uma prosa internacional, e eu terei o privilégio e o prazer de trazer aqui para a nossa prosa o meu amigo Pierre Jacan. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo na prosa com Bertalha o Pierre. Pierre, meu caro, seja bem-vindo à prosa com Bertalha. Oi, Beto Aguiar. Muito obrigado. Super feliz de estar contigo hoje. Que bacana, que legal, meu amigo. Antes de nós seguirmos na prosa aqui, Pierre, quem é o Pierre? Vamos fazer curto. Pierre Jacquin é um francês radicalizado no Brasil há 10 anos atrás, tá? Enfim, vem do interior da França, acho que no mundo simples do interior, e depois trabalhei em empresas como IBM, Tecnologia, Accenture, e com a Accenture cheguei no Brasil. A partir disso, em 2013, comecei minha carreira com logística, através da Accenture, depois trabalhei com diferentes startups, como a Intelipost, e hoje gerencio a Project 44 na América Latina, tá? Maravilha, maravilha, meu caro. E vamos lembrar as pessoas, ô Pierre, para que elas possam curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho aí para serem notificados, porque são muitas as prosas como essa aqui que nós estamos colocando no nosso canal. E vamos pedir para o pessoal também ajudar a compartilhar, caso eles se sintam confortáveis. Dentro dessa perspectiva de aprendizado e conhecimento que nós estamos compartilhando. Eu gostaria de contextualizar um pouco esse tema, o Pierre. É um tema bastante interessante, é um tema que agrada. O que significa essa história de criar uma infraestrutura para eliminar, né, uma infraestrutura digital para eliminar a ineficiência em supply chain, o Pierre? Eh, Acho que vamos olhar um pouco para dar um pouco de perspectivas. Creio que eu gosto de usar a foto do Covid, tá? Porque teve uma grande mudança na parte digital a partir deste momento, tá? Quando pensamos, antes do Covid, tinha muitas infraestruturas, tá? E até o comércio eletrônico, e lá o mundo começou a ser digital. Mas, quando aconteceu esta doença, chegou, filho, todo mundo parou. Todo mundo tem que se reinventar, tá? Por isso, teve, a partir do momento que todo mundo estava bloqueado em casa, bloqueado, a dificuldade para fazer o trabalho, todo mundo teve que pensar de maneira diferente, tá? E acho que foi o primeiro momento que acelerou a digitalização, tá? Já teve coisas, mas isso fez tomar uma consciência para o mundo inteiro. Que era o caminho de digitalizar. Digitalizar como transformar, enfim, coisas, papéis, manuais, tá? Para uma coisa mais eficiente, tá? Na nuvem, na parte informática, tá? Para automatizar tudo isso. E quando trazemos isso para o mundo da supply chain, sabemos que supply chain, infelizmente, durante muitos anos, tá?
não foi no centro da estratégia das empresas, foi um pouco atrás, a última roda do carro. Não gosto de falar isso, mas é uma realidade, tá? E quem ajudou a colocar de volta um pouco a logística no meio da estratégia da empresa é este americano, o Amazon, tá? Que falou, bom, acho que a logística deve ser o centro e hoje vemos que mudou a experiência do cliente, como é a experiência em tempo real, visibilidade. Por que eu falo isso? Porque são dois momentos que trouxe uma reflexão profunda da supply chain. E a partir disso, tem muitas empresas que começaram a ver a supply chain, ok, não somente como uma coisa para fazer, tá? Mas uma coisa que podia mudar a estratégia da empresa. E fazendo só um olho sobre o comércio eletrônico, tá? Quando você compra no marketplace, vou nomear um pouco os grandes, tá? O Mercado Livre, o Magazine Luiza, o Amazon, outros, tá? O que vocês compram? Você compra facilidade. Facilidade que é? Quero receber o produto em um dia. Os produtos são os mesmos nos diferentes marketplaces. Só que você vai comprar nesse marketplace. Por quê? Porque ele é capaz de te entregar em um dia. Voltando um pouco nisso, entende que a diferença no comércio eletrônico não é somente o preço, não é somente o produto, mas é logística e supply chain. E quando você começar a olhar isso, você vai falar, pô, as empresas começam a pensar, ok, mas hoje, onde estou na minha infraestrutura de supply chain? Tinha um TMS, tinha um WMS, muitas pessoas não tinham até 3, 4 anos atrás, por causa grandes, tá? Depois, quando pensamos em criar uma infraestrutura digital, acho que é um caminho. Não é, oh, vou colocar um TMS, resolvi. Não. Acho que é como eu consigo mapear meus processos logísticos, intralogística, tá? Para definir, a partir dos processos, como eu posso automatizar isso, como posso transformar isso através de tecnologia, tá? E como começamos a ter esta base, agora começamos a falar de infraestrutura digital, tá? Por isso, realmente é um processo manual, muitas vezes ineficiente, tá? Ao redor da logística, que conseguimos, tentamos transformar para criar dispositivos digitais. É isso suportado para a infraestrutura logística digital, tá? Mas são diferentes ferramentas. Fantástico, fantástico. Eu queria pegar esse gancho que você falou já de automatizar o processo, de trazer a automação, de trazer a tecnologia, a infraestrutura digital e seguir o seguinte raciocínio, né? Porque você fala de alguns problemas, logicamente, você citou alguns marketplaces, os produtos que estão lá são os mesmos, o que vai diferenciar, logicamente, são os serviços, agilidade, velocidade, eventualmente preço, né, custo de frete, e aí eu queria entrar, né, e quais são os benefícios, na sua visão, Pierre, de criar uma infraestrutura digital em supply chain? Eventualmente, até se você quiser falar de modais de transporte, de última milha, alguma coisa Sim. nessa linha de raciocínio. Vamos olhar essas perspectivas? Vou dar um exemplo que para mim é um exemplo de um varejista global, tá? Mas acho como ele conseguiu pensar, automatizar, acho que está muito na frente. É, temos na Bolsa de um cliente que hoje já anuncia milhões de transportadoras na Europa, tá? Essas transportadoras, tá, fazem abastecimento do centro de distribuições, tá? Do fornecedor, centro de distribuição do varejista até o espaço do produtor aqui. Este varejista, ele começou a monitorar, tá, em tempo real o caminhão, tá? Para ter a visibilidade, tá? Como muitas empresas, para ver um pouco quando vai chegar. Mas é interessante porque essa primeira fase você consegue saber, que, por exemplo, quando a visibilidade em tempo real, tá? Até a saber quando vai chegar no centro de distribuição, tá? Planejar a docas para receber, automatizar o processo, melhorar a produtividade, bons, identificar os riscos,
ver as performances das transportadoras, tá? E isso, acho, é o primeiro passo da digitalização. Até isso, ter um monitoramento logístico e tomar decisões proativas sobre isso. Mas acho que isso é muitas vezes que vemos. Mas quando entramos mais, ele começou a falar, mas dentro deste caminhão, tá? Tenho unidades de negócio, que são, tenho produtos, tá? São escalos, tenho quantidade de escalos, e eu sei que esses produtos vão chegar daqui X tempo, tá? A centro de distribuição. Começa a pensar, ok, é interessante digitalizar o monitoramento do tempo real ao nível do caminhão, mas por que não faz só o nível do produto, tá? Da quantidade do escalo? Começa a ver o caminhão não somente como unidade móvel, mas como um centro de distribuição virtual. Hum, Por isso, ele sabe que tem no caminhão. E a partir do momento que o caminhão está chegando a menos de 24 horas do centro de distribuição final, o que ele faz? Ele disponibiliza os produtos que são dentro do caminhão no site e-commerce. Por isso, virtualmente, ele aumenta a disponibilidade do estoque no site. E com isso, quando o caminhão chegou até o centro de distribuição final, tá? Já metade dos produtos são vendidos, porque ele aumentou. Isso aumentou a capacidade de venda, aumentou de 50% das vendas. Mas também, se você pensa, o centro de distribuição final começa a se transformar como um centro de cross-docking. Os produtos chegaram, já foram separados para outros caminhões para entregar ao cliente final. E pensando assim, como ele não precisa estocar tudo, começou a ter uma otimização financeira para reduzir os metros quadrados do centro de distribuição. Por isso, acho que é outro nível de maturidade. Mas como você começa a ver isso, a supply chain, como é centro, tá, o nervo da sua empresa, começa a ter as diferenciais, tá? E acho que este exemplo é um exemplo fantástico, que isso aumentou as vendas, reduziu o estoque, e hoje, gestão do estoque é um grande problema, tá? Do outro lado, quando falamos de digitalização e monitoramento, tá? Ok, o grande desafio das fábricas é ter os produtos no tempo certo, tá? Quando você faz importação do produto baseado sobre as informações que você tem em tempo real, baseado sobre o que tem no container, se você saber definir quando vai chegar o produto, você consegue alinhar essa linha de produção, tá, diretamente a quando as matérias-primas vai chegar para fazer a fábrica do produto. E assim, da mesma maneira, reduz o nível de estoque. É um pouco isso, quando pensamos optimização digital, porque, ao final, a infraestrutura é revisar quais são os processos para digitalizar e também otimizar a eficiência, tá? E, pensando nisso, você começa também a trabalhar, como você falou na introdução, com outra tecnologia, tá? Baseado sobre todos os riscos que identifique no meu histórico, tá? Quais são as informações que eu posso usar via inteligência artificial, via machine learning, que eu posso comparar para tomar decisões sobre identificação possível do risco, data de entrega dos produtos. Tá? É um pouco desta maneira que acho que tem grande oportunidade para as empresas. maravilha, perfeito. E uma outra pergunta que eu teria para você, eu acredito até que é um tema que já foi explorado, e bastante, e você também tem explorado bastante, é a situação da visibilidade. Se fala muito em visibilidade, né? E a pergunta que eu teria para você é a seguinte: como é que a visibilidade em tempo real, né, que é um pouco do que você está falando, pode ajudar a eliminar as ineficiências na cadeia de abastecimento, Pierre? Sim. Já a visibilidade, que falamos muito, é uma jornada, tá? Mas a primeira coisa sobre, felizmente, não é cliente, sobre ideias que eu visito, ainda o melhor amigo, tá? É o Excel, tá? Por isso, como substituir o Excel para ter uma eficiência, tá? Por isso, acho que tem um trabalho manual que é muito importante e ainda que existe, tá? E uma das coisas, tá? Por exemplo, quando eu vejo a partir da importação,
muitas coisas são feitas manualmente. Tá? Como pegou a informação do armador, baixa esta informação para alimentar outra base. Tá? Por isso, acho que a visibilidade, primeiro, como centralizar as informações em tempo real para concatenar esta informação e, a partir disso, tá, ter uma informação mais apurada, mas também baseado sobre toda a experiência das diferentes dados que temos, tá, fazer predições. E acho que a primeira coisa é como melhor eficiência, tá, manual para automatizada, tá, quando falamos. Depois, acho que é todo outro caminho, tá? Como estruturar uma relação com o cliente diferenciada. E a partir do momento, a coisa pior para qualquer cliente é ter uma notícia, não uma notícia ruim, mas receber a notícia ruim no último momento, Uhum, tá? perfeito. Por isso, como mudar esta relação com o cliente a partir do momento que você consegue captar esta informação e comunicar de maneira proativa, tá? É isso, da mesma maneira, tudo ligado através dos processos, tá? A partir, ok, tenho uma ineficiência, tenho uma ocorrência, eu consigo automatizar automaticamente a comunicação e depois fazer, a partir dessa base de informações históricas, começar a fazer análises prescritivas, tá? Que eu posso definir, tá? Em função das minhas regras. Por exemplo, a COP28 acabou de terminar. Tem uma grande mudança das empresas sobre o consumo do CO2, tá? Trabalhar com empresas que consumem menos, não somente o preço ou o custo, mas ter informações para tomar decisões baseadas sobre outros critérios, que não somente o preço e o prazo, tá? Porque o prazo, sabemos, especialmente na parte marítima, que o prazo é o planeado. A realidade, muitas vezes, é diferente, tá? Por isso, acho que essa jornada também ajuda as empresas a ter baseado sobre históricos de informações baseadas sobre o mercado, quais as tendências, como tomar decisões mais pertinentes, tá? Para a imagem da empresa e também para a eficiência da empresa. Maravilha. Fantástico, Pierre. Pierre, nós estamos encerrando aqui o primeiro tempo da nossa prosa e eu vou chamar aqui a Corujinha e vamos tomar uma água, um café e nós já vamos voltar para o segundo tempo. Pode ser, Pierre? Pode ser. Olha só, uma prosa realmente muito fantástica aqui que o Pierre está trazendo para a gente, permeando essa parte de implementações, desafios de infraestrutura digital. E por falar em desafio, o Pierre, eu gostaria de explorar um pouco mais esse lado. E na sua visão, quais são os desafios? Você vem de um outro país, você trabalha com logística, tem experiência em supply chain, trabalha com startups. Quais são os desafios comuns ao implementar uma infraestrutura digital em supply chain, o Pierre? Em supply chain ou no Brasil? Em supply chain no Brasil. Tá bom. Ó, supply chain, creio que, respondendo de maneira global, é como alinhar os objetivos comuns, tá, através dos processos. Que muitas vezes que vemos nas empresas, tá, cada um tem a maneira de fazer. E muitas vezes a pessoa faz isso há 20 anos, e quando falamos de mudança, você sabe que o ser humano tem uma resistência à mudança. Por isso, não tem uma lógica simples de responder esta pergunta, mas acho que o alinhamento dos objetivos e fazer entender o porquê vamos fazer isso é a base de todo novo projeto. Depois, o grande desafio para a infraestrutura de supply chain, como mapear esses processos do to be, tá? Do Aziz ao to be, tá? Tudo falar o que temos hoje e onde queremos chegar. Porque a tecnologia sem o ser humano e os processos não vale nada, tá? Acho que é muito importante isso, porque as pessoas acreditam, tá, que ir diretamente na tecnologia vai resolver. É errado isso. Acho que a tecnologia deve ser uma conclusão de um primeiro estudo sobre onde a empresa quer chegar,
tá? E tem fase depois, tá? Por isso, acho que isso é realmente muito importante como entrada. Bacana, bacana, fantástico. E aí, eu gostaria de explorar um outro lado para você, porque com você, porque é difícil falar de infraestrutura, de mundo digitalizado, se nós não pensamos em dados. Eu acho que eu acredito que dado é alguma coisa extremamente relevante e importante. Se fala bastante, logicamente, nós exploramos muito esse ponto, mas eu gostaria de entender e ver qual é a sua visão relacionada ao dado, o Pierre. E a minha pergunta é a seguinte: de que forma a análise de dados pode auxiliar na identificação e eliminação de ineficiência na cadeia de abastecimento, Pierre? Acho que dado não é futuro, é o presente, né? Hoje todo mundo está investindo muito, foi business intelligence, como agrupar, container, limpar os dados, porque tem um trabalho de limpeza, tá? Agora falamos muito de como usar os dados via machine learning, inteligência artificial, e quando, pegando alguns exemplos, tá? Até voltando um pouco um caso que eu conheço bem, hoje, por exemplo, vou trabalhar aqui, vou dar uma situação que estamos, neste momento, enfrentando, Canal do Panamá. Tá? Sabemos que a situação é um pouco crítica, o nível da água está baixo, reduziu de 32 navios por dia para, acho que hoje está 24 ou 22, tá? Limita o volume. Tá? Em termos de dado, como você traduz isso? Tá? Traduz que, ao final, o Canal do Panamá é uma passagem obrigatória para os navios para atravessar do Pacífico ao Atlântico. E com isso, temos um volume de container que pode passar por dia através dos navios. Depende do tamanho, mas conseguimos ter um volume. A partir do momento que sabemos que vai reduzir o número de navio, tá? Vai reduzir o número de container. Ok, super simples. Mas depois disso, qual é o impacto para toda a cadeia de abastecimento? Tá? Isso quer dizer aqui que o primeiro, Canal do Panamá, os dados, eu vou ter aumento, tá, do atraso para fazer o transshipment de um lado ao outro lado. Vou ter um congestionamento na entrada do canal. Tá? Isso impacta as entregas final, tá? Vai ter atraso, todos os navios que passam do Canal do Panamá vão ser impactados, tá? Com os dados baseados sobre o atraso e sobre os dados contados, eu consigo ver, consigo pensar, pô, quando a situação atual, um navio que está saindo da China, que vai passar para o Canal do Panamá, vai ter sobre a rota inicial, tá? Com todos os dados que eu capturei durante as últimas 3 semanas, tá? O impacto de 15 dias para uma entrega no Brasil, por exemplo. Tá? Por quê? Tem tudo isso. E os dados, como usar os dados de maneira inteligente para fazer esta análise de machine learning, ou inteligência artificial, é uma mistura dos dois, tá? Para que, a partir disso, recalcule automaticamente essas previsões de entrega. E voltando sobre o exemplo de uma linha de produção, tá? Se eu consigo saber que a minha matéria-prima vai chegar atrasada, tá no Brasil, e qual é o impacto sobre a minha produção, qual é o planejamento que eu vou fazer, tá? É um exemplo muito simples de como usar os dados em tempo real, Uhum. concatenando eles, e a partir disso fazer uma predições de identificação do risco, tá? Sobre isso. Tá? Da mesma maneira, tem outros exemplos que podemos sair, tá? E o que baseado sobre o tempo, tá? Da minha malha logística, tá? Eu consigo fazer uma extrapolação de data de entrega para todo o meu comércio eletrônico, porque eu tenho um histórico visando a planificação, tá? São alguns exemplos, tem Aham. muitos outros, mas acho que tentando simplificar.
Fantástico, fantástico, Então, perfeito, Pierre. Muito legal realmente trazer esses exemplos, até para que as pessoas possam ter uma visão de que forma a boa análise do dado, ou a má análise do dado, ou a análise em si, podem gerar um sim. impacto dentro da cadeia de abastecimento. E aí, um outro ponto que eu queria, eu sei que essa daqui é uma pergunta de US$ 1 milhão para você, tá? Mas quais são os principais elementos que nós podemos considerar ao criar uma infraestrutura digital eficiente para a supply chain, Pierre? Pensamos no lado do embarcador, ou pensamos porque tem diferentes Sim, atores. Vamos pensar a fábrica brasileira. Tá? Acho que não tem, eu acho que não tem uma resposta simples para todos, mas a partir do momento que o seu negócio cresce, você tem que construir uma infraestrutura escalável. Quando eu falo escalável, que consegue crescer em função da demanda que você tem, tá? Por que eu falo isso? Porque, ao final, o sistema e o processo, ele tem que pensar em função de onde a empresa quer chegar, tá? Você não vai adquirir um produto, tá, para criar uma infraestrutura digital, tá, para um ano, tá? Um investimento sobre anos, tá? E quando voltamos sobre, acho que, enfim, tem os produtos que todo mundo vai falar, tá? Ok, o WMS, para gerenciar o estoque, o TMS, o Transport Management System, que permite o integral, tá? Que são um pouco a base de todas as grandes empresas que tem para começar. Mas hoje, quando começamos a ver um pouco este mundo muito mais dinâmico, com mais dados, tá? Acho que tem soluções, tá? Que hoje têm um impacto até tão importante, tá? Que esses sistemas que falamos. Eu penso muito na parte de planejamento, tá? Solução de planning, tá? Por exemplo, como eu consigo, baseado sobre o centro de distribuição, as fábricas, onde eu vou colocar a minha fábrica desse tipo de produto, baseado sobre os fornecedores que tenho, tá? Isso é começar a ser crítico, porque são, pode ser milhões, bilhões de dinheiro que são movimentados através de uma decisão errada sobre isso. Acho que nós, nessa parte, toda a parte de visibilidade. A visibilidade permite de conectar, tá, em tempo real todos os movimentos e introduzir a logística externa para os mundos da sua empresa. E isso começar a ser um diferencial, porque sabemos a nervosidade dos negócios, se falamos do varejo, enfim, sabemos, por exemplo, como um Black Friday, um Peak Season com a Natal, é uma infraestrutura muito nervosa. Por isso, saber em tempo real onde tenho os meus assets, onde tenho o meu aprovisionamento, é chave para conseguir tomar as boas decisões, ter um bom planejamento de venda, ter uma boa gestão de estoque. Tá? Mas eu acho que e aí é um pouco nesta base, tá? Nesta base dessas tecnologias que eu falei, tá? Mas realmente tem que pensar que tem outra coisa que é da visibilidade que é muito ligado a partir do torre de controle. Tá? A torre de controle que vai uhum. construir, assemblar os dados do TMS, do Planning Management System, do solução de visibilidade temporal, para tomar também as decisões. Bom. Por isso, depende, claramente não é uma solução única, tá? Porque cada indústria acho que uma abordagem um pouco diferente, tá? Mas acho que tem um ponto comum através desse tipo de soluções para escalar. Acho Maravilha, que, maravilha. mas voltando à sua pergunta, acho que para mim, para tomar as boas decisões, desculpe, sobre como criar uma boa infraestrutura, tem que pensar uma coisa escalável e onde a empresa quer chegar, tá? Isso é a base. E a tecnologia vem depois. A tecnologia vem depois. Perfeito, perfeito. Inclusive, nós estamos alinhados com esse raciocínio, né? Recentemente eu fiz uma live onde nós conversamos exatamente sobre Smart Logistics e um dos pontos que nós falamos não é a tecnologia pela tecnologia, nós precisamos olhar se a tecnologia ela realmente agrega valor, a busca do equilíbrio entre
o investimento e entre o valor agregado, o benefício que a tecnologia vai trazer. Então, é importante ter processos muito bem alinhados, azeitados, que é o que você falou no princípio, né? Eu acredito muito nisso. Meu caro, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, mas eu gostaria que você, de uma certa forma, fizesse um apanhado sobre o que nós conversamos, o Pierre, e inserisse nesse apanhado, já que nós estamos falando de infraestrutura digital, um pouco de segurança e um pouco de integração nos elos da cadeia de abastecimento. Eu sei que é amplo esse assunto, mas você consegue. Bom, sim. Quando pensamos em segurança, acho que é muito interessante. Até fazendo uma parêntese, porque o mercado brasileiro, devido acho que a sua origem, é um dos mercados mais avançados, você é o mais avançado sobre a gestão de segurança, tá? Vemos aqui a maturidade do gerenciador do risco, até o seguro tem que contratar o gerenciador do risco, foi isso. Mas também tem a parte de infraestrutura. Quando pensamos um pouco todo este ecossistema e como colocar todos os elos, tá? Acho que ao final não diria que tem uma solução única, tá? Que eu estou vendo muito é o mundo mais e mais fracionado, multimodal, tá? Onde a integração da cadeia de abastecimento, tá? A supply chain, tá? É o diferenciador. É o diferenciador para tomar decisões proativas para as empresas. Por isso, olhando um pouco o futuro do Brasil, acho que realmente tem grandes desafios de infraestrutura, tá? Mas as empresas que começaram a investir claramente na parte do multimodal, que ligando todos os elos, tá, da cadeia, tá? Acho que está saindo em frente, tá? E está conseguindo até a proposta de valor diferenciada. Segurança, sabe, é complicado ligar aqui, do meu ponto de vista, porque é o meu estado. Você não pode fazer assim, entendeu? Acho que, e como estamos chegando hoje no mundo que está mudando, podemos falar que não existe problema climático ou não, isso não existe mais. Quando você vê o tempo aqui, viu, os últimos 5 meses no Brasil nunca foi tão quente, tá? Tem uma mudança. Por isso, a segurança acho que é uma palavra grande, tá? Que podemos ver somente do risco, mas também como adicionar todas essas mudanças que estão acontecendo no nosso planeta e como já hacemos isso através dos processos para cuidar um pouco não somente da segurança física, da segurança da empresa e do futuro de onde vamos. É um pouco como eu gostaria de fechar. Merci, Pierre. Gratidão enorme pela Obrigado. sua presença aqui, meu amigo. Um prazer. Muito obrigado. Sempre bom estar contigo. Ok. Merci, Pierre. Ao infinito e além. Um abraço virtual para você, Pierre. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau. Foi muito bom.